Então feche seus olhos e vamos adorar a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque tu és torre forte e aqueles que esperam no Senhor refugiam no Senhor. Tu és escudo e proteção, tu és escudo e broquel. Nós não temeremos os terrores da noite, nem seta que voa de dia, nem peste que ronda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Porque 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa do ímpio, porquanto fizemos do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem nenhuma praga se chegará à nossa tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, nos livrando e nos conduzindo em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas mãos para que não tropecemos em alguma pedra. Ó Senhor, glória a Deus, porque Tu és o nosso refúgio e proteção. Tu és nosso galardão, nosso tudo. Não é por finanças, não é coisas materiais. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, Jesus. Espírito Santo, nós queremos o Senhor. Conduza nossas vidas. Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre a casa de cada um que está aqui nessa live assistindo, ou através da internet, quando estiver postado no canal. Cada um que está assistindo, Senhor, esse momento seja abençoado. Que a graça do Senhor inunde essas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal, toda tentativa do diabo de cegueira na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor poderosa venha abundar sobre a vida dessas pessoas, Senhor. E a fé genuína do Espírito Santo, a fé vinda do Senhor, venha crescer em nossos corações. Assim nós te pedimos, nós te louvamos, nós te adoramos e entregamos este momento, consagrando ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aí? Ou vocês fugiram de fininho enquanto eu estava com os olhos fechados aqui orando? Estão aí ainda, né? Amém, glória a Deus. Vocês são bênção. Eu acabei de orar, né? Eu orei para Deus aumentar a nossa fé. Essa é a segunda parte desse assunto que nós estamos abordando a respeito de fé, de vida de fé, né? Algo que é imprescindível, que é a base, o alicerce. Tudo gira em torno de a gente ter uma vida de fé, tudo gira em torno da nossa fé em Deus para a gente poder caminhar. Então, que nós possamos meditar nessas coisas e que a nossa fé possa crescer. Foi o que eu falei no nosso último encontro. Como que a fé cresce? Como que a fé aumenta? É orando, pedindo para Deus para a fé aumentar? É jejuando bastante jejum, né? Ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada? Não. A fé, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é acúmulo de conhecimento bíblico, porque Jesus é a própria palavra. Esse é o resumo do nosso primeiro encontro. Eu vou dar continuidade, fazendo aqui um resumão em 60 segundos. Né? Jesus é a própria palavra. Então, quando a gente lê a palavra, a Bíblia, quando a gente come essa palavra, quando a gente absorve ela, a gente cresce em fé. Porque Ele é o consumador da fé, diz a palavra. A Bíblia diz que Jesus é o consumador da fé. A mesma Bíblia diz que o Senhor, Ele é pão vivo que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar desse pão vivo. Ó, irmão Betuel, ô homem de Deus, você está aí, glória a Deus pela sua vida, Flavinha, Deus abençoe vocês. Irmão Betuel, uma bênção, eu sigo o canal dele. Escreve aí qual que é o nome do seu canal, irmão Betuel. Escreve aí para a galera seguir você, porque você é bênção demais. Já edificou muito minha vida. E o Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que a gente tem que se alimentar. Ele é a própria palavra. João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não puderam conter. Pula para o versículo 14, e o verbo se fez carne. Quem que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós? Quem que é o verbo? Né? Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. A palavra, o verbo.
Então, ele, Jesus Cristo, é a palavra viva. Olha lá, Betuel David Oficial, viu, gente? Adiciona aí, vai lá no YouTube, adiciona no canal dele, porque o menino é bênção, jovem, ele é novinho. Você tem quantos anos, Betuel? Novinho, e cuspindo a palavra de Deus na gente, jogando fogo. David é com Y. D-Y-V-I-D. Betuel David. Betuel é o pai de Ana, né? O pai de Ana, esposa de Elcana, que também tem aquela outra esposa, Penina, né? Betuel, o arameu. Betuel, o arameu, foi por causa dele, da sua turma, que o Babilônia e a Síria tiveram a cultura arameia unida com elas. Então, quando o povo de Israel foi preso no Egito, estou abrindo um parênteses, estou fugindo rapidão, que Betuel é bênção demais. Quando o povo de Israel e de Judá são presos por Babilônia, são cativos por Babilônia, a tribo do sul por Babilônia, a tribo do norte pela Síria, eles vão para lá e o idioma volta diferente. O idioma, hoje a gente fala, a Bíblia é escrita em hebraico, já ouviram? Mas não é hebraico mesmo, é um hebraico rústico misturado completamente com aramaico, por causa dessa grande influência que os arameus, né, principalmente por Betuel e a sua turma, os arameus fizeram isso aí lá em Babilônia e na Síria, e isso ficou cravado no povo de Israel, e a Bíblia que a gente tem hoje em hebraico, na verdade, é uma mistura de hebraico com aramaico. Meu irmão Betuel, você é bênção, cara. Tamo juntos. Então, a fé é isso. Já fiz aqui um resumo muito breve e eu quero avançar, porque o Senhor quer que a gente cresça em fé. O Senhor, Ele quer que a nossa vida transborde de fé. Transborde de conhecimento de quem Ele é, de confiança. A nossa vida é alavancada pela confiança, irmãos. Uma coisa que eu tenho, a principal informação que eu tenho para passar aqui na parte 2 desse nosso estudo sobre a fé é o seguinte, são 3 pontos. O primeiro é que as coisas que vão acontecer na nossa vida, né, as bênçãos que o Senhor tem para a gente, as obras do Senhor, a salvação, a cura, etc. Tudo está baseado em 3 coisas. A primeira, Deus é capaz, Ele é poderoso para fazer. Ele é capaz, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem condição, Ele tem ferramentas, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para mudar a sua história, a sua questão, sua dificuldade, sua aflição, problemas familiares. Ele tem poder para isso tudo. Isso é o ponto número 1. Ele pode, Ele consegue, porque Ele é o Todo-Poderoso. Segundo, Ele quer. Isso é muito importante. Parece um clichê, mas é muito importante. Ele pode e Ele quer. Como é que fixa esse negócio aqui, irmão? Eu não sei mexer nesse trem direito não, senhor. Tá pedindo para eu fixar aqui. Como é que faz esse mistério? Deixa eu ver aqui se eu conseguir, eu te falo. Ó, mas enfim, se eu conseguir aqui, a gente vai lá, porque eu sou muito frango nisso aqui ainda. Mas o Senhor, Ele tem poder, Ele pode, sabe? Ele consegue e Ele quer. Ele pode e Ele quer. Então, é a vontade dEle nos curar, é a vontade dEle nos salvar, é a vontade dEle nos abençoar. Já tem essas duas. O que falta, meu irmão? O que falta? Porque tantas vezes a gente não consegue uma vitória, a gente não alcança algo, porque tantas vezes acontecem coisas terríveis na nossa vida, não temos a cura, não temos resposta de oração. Sabe por quê, irmãos? É o ponto número 3. Eu estou tentando fixar até agora aqui o negócio do irmão Betuel, mas enfim. O terceiro ponto é o que trava. Se Deus é poderoso para fazer, se Deus quer, porque Ele tem um amor profundo, Ele nos ama, Ele quer derramar a nossa vida, o terceiro ponto é o que trava, a nossa fé. A nossa fé. Como a gente leu, deixa eu pegar esse versículo lá atrás, depois eu volto aqui de novo. A gente leu na semana passada, Tiago 1,6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Não imagine que receberá coisa alguma do Senhor. Não receberá. Olha só. Mas ele
não tem poder para fazer? Peraí. Tem. Ele não quer fazer, ele não tem um amor por nós que não dá para mensurar. É verdade. Mas se a nossa fé não estiver alinhada, por isso que ele fala, seja feito na terra assim como é feito no céu. Em Mateus 18 diz assim: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E mais, tudo que dois de vós orarem em concordância na terra, o Senhor dará no céu. Então, olha que interessante, a gente tem que ligar algo na terra para acontecer aquilo que já é vontade lá no céu. Aquilo que Deus já quer fazer tem que ser ligado na terra. Então, é a nossa fé que vai desencadear coisas grandiosas, maravilhosas que Deus tem na nossa vida, mas muitas vezes pode ser que fiquem travadas. E não é porque Deus não tem poder para fazer, muito menos porque Ele não é bom o suficiente, porque Ele não te ama. Não, é por nós mesmos. Então, nós devemos nos engravidar. Eu quero trazer essa ilustração. Engravidar das promessas de Deus. Porque a mulher grávida é algo interessante. Ela está grávida, a criança não nasceu, ela tem convicção que essa criança vem. E olha que até os médicos falam, olha, nem divulgue para a família a gravidez até depois do 3º mês, porque é comum o aborto espontâneo. Eu sempre ouvi isso, eu tenho 2 filhos e tal, a gente sempre ouviu isso. E acontece e tal, é um momento muito delicado, né? E pode acontecer. A mulher não está nem pensando nisso, ela já fez o enxoval, ela já fez o quartinho, ela já gastou dinheiro que ela não tinha no cartão de crédito, vendeu sei lá o que para comprar o berço, não sei o que, juntou as pessoas para ajudar, todo mundo para ajudar, algo que ainda não aconteceu. Meu Deus, a gravidez é uma fé genuína. A gravidez é uma fé genuína. E por isso a gente tem que ser como a mulher grávida, a gente tem que crer, tem que gerar as coisas, sabe, irmãos? Tem várias coisas que eu estou gerando. Eu estou grávido de várias coisas aqui, sabe? Que algumas coisas que o Senhor me prometeu por revelação, Deus falou comigo, me deu uma direção, tem uma promessa de acontecer tal coisa, eu estou gerando isso. E tem coisas que, pela palavra, pelo escrito bíblico, é como a gente abordou bastante, né? E eu quero falar um pouquinho mais disso hoje, né? A gente tem que ter uma fé absoluta naquilo que é uma direção bíblica ou uma direção direta que Deus te deu. Não ter uma fé maluca em qualquer coisa que Deus não prometeu. Isso é uma fé errada, né? Então, a gente tem que ser como uma mulher grávida, para aquelas coisas que verdadeiramente o Senhor nos prometeu, para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para aquilo que está escrito, a gente ter uma fé genuína como a mulher grávida. Ela se prepara, a mulher grávida, ela se prepara para receber aquele filho, para receber aquela criança. Então a gente também tem que se preparar para fazer as coisas que o Senhor está colocando nos nossos corações para a gente fazer. Nós temos que andar em conformidade com a fé, andar em conformidade com a promessa que Deus tem na sua vida, buscar a promessa que Deus tem na sua vida, para você saber e poder andar nela, não é verdade? Né? Então, além disso, além de nos engravidar e gerar dentro de nós as coisas grandiosas do Senhor, nós temos também que ter uma fé crescente. Eu quero ler um texto aqui para a gente meditar em algo muito interessante. Mateus 17:20. Não conseguiram expulsar o demônio. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Isso aqui é um parênteses meu, agora que eu vi aqui. Acho que isso aqui não está na Bíblia não. Agora que começa. Mateus 17:20. É o contexto em que os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, vocês não conseguiram. Porque em verdade, verdade vos digo, se vocês tiverem fé se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Olha que interessante. Em algumas traduções está exatamente assim: do tamanho de uma semente de mostarda. Vocês já ouviram esse texto bíblico? Vocês já ouviram ele? Mas deixa eu te falar algo. A tradução está errada, simplesmente errada, quando a Bíblia diz do tamanho, como tem em algumas traduções hoje ainda, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda está errado, né? E quando você lê como um grão de mostarda, você também pensa uma fé pequenininha, já é o suficiente. Gente, vocês já repararam
que é um texto maluco, que a gente sempre acreditou nele, porque está escrito, a gente interpretou assim, e o que está na Bíblia a gente crê, a gente toma posse. Mas é um texto maluco se você interpretar assim. Se você tiver uma fé assim, pode ser pequenininha, já está bom o suficiente. Não, Deus quer que você tenha uma fé grande. Grande! Esse texto diz isso. E ele foi muito... As pessoas confundiram ele muito, por muito tempo. Né? Quando todas as metáforas, a gente estuda que você tem que pegar a metáfora e fazer um mapeamento metafórico, né? Para você saber o que a tipologia está querendo dizer. O que você pode retirar dessa metáfora para a vida real. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá, correto? É o tipo e o antítipo. Tipo é o leão. Leão é um tipo de Cristo, por causa de algumas características que tem no leão que se assemelham com o antítipo, que é Jesus. Então a gente faz um mapeamento metafórico e vê que Jesus é poderoso, ele é o rei, ele é grandioso, é o rei de todos. A gente pode tirar várias características. Mas que tal tirar essa aqui do leão? Dentes grandes, mau hálito. Será que a gente pode tirar isso do leão no nosso mapeamento metafórico e dizer que Jesus tem dentes bem caninos, enormes e mau hálito? Não. Por isso que a gente tem que fazer um cuidadoso mapeamento metafórico. E ali é a mesma coisa. Quando você pega o grão, a semente da mostarda, e não é essa mostarda que a gente conhece aqui no Brasil, que tem aquela folha um pouco amarga, não. É uma árvore grande, pesquisa na internet, que tem em outros países, e essa mostarda, apesar de ser a menor semente, vira uma árvore enorme, enorme, enorme. E é isso que Jesus está falando. Ele quer que a nossa fé seja crescente, 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 como a semente da mostarda, e que começa pequenininha. Isso é natural, é muito natural começar pequenininha, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornando enorme. É isso que o Senhor quer, é isso que Ele coloca nesse texto bíblico para a gente ter. Ele quer de nós uma vida plena com Ele, plena. Não é à toa que eu tenho mandado algumas mensagens no canal YouTube, né? Meu canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique. Se tem alguém que ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. É bênção, né? E eu tenho mandado algumas coisas para falar da fidedignidade das Escrituras, porque a fé das pessoas está sendo minada por esse mundo terrível que fica jorrando mentiras e ateísmo e falta de fé, sendo que aí você pode ir lá no meu canal e ver. Não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque não é o momento. Mas eu mostrei lá por A mais B que, cientificamente falando, ciência, estou falando de fé, porque eu creio, não. Cientificamente falando, a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, né, ela é 100% fidedigna. É a mesma de séculos atrás, quando foi escrita. Está provado por múltiplos documentos antiquíssimos e milenares encontrados, por vários achados arqueológicos. Você vai lá no meu canal e confere. Isso é para quê? Para gerar fé, cara. Para gerar fé, porque nós já temos fé em Deus, tem uma fé tão linda no coração do brasileiro, ela tem que ser sedimentada, edificada, né? O Alexandre entrou aí, a paz, meu querido. Deus te abençoe, estamos juntos. Ô, Luquinha, estamos juntos, Deus te abençoe. Então a gente tem que ter essa fé crescente. Deus quer isso de nós. Outra característica que o Senhor quer que a gente entenda sobre a fé é ter uma fé por antecipação. Uma fé que crê antes de acontecer de fato, antes de você ver. Senão não é fé, amado. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova do que se não vê, ou a convicção, em outras traduções, do que se não vê. Então, você não está enxergando, você não está vendo, não está nítido aos seus olhos, você não consegue pôr os olhos, mas ainda assim você crê, você já crê. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, sabe? Tem uma pessoa que, é claro que eu não vou citar nome, que eu estou orando há muito tempo e eu queria muito que essa pessoa fluísse no Espírito, cara. Eu queria muito que essa pessoa crescesse no Senhor, que essa pessoa conhecesse Jesus, que, sabe, queria tanto que você não sabe. Tem muitos anos que eu estou orando por essa pessoa. E aí Deus me falou, Deus me deu uma revelação linda e extraordinária, que vai trabalhar poderosamente no coração dessa pessoa. Poderosamente. E para mim, cara, é motivo de alegria, de júbilo, porque é uma pessoa amada para mim, entende? É uma pessoa amada. E
eu quero ver isso, e Deus prometeu, Ele é fiel. Então eu só preciso esperar acontecer aquilo que Ele já prometeu e está escrito, está determinado no mundo espiritual acontecer na terra. Eu não vi, mas eu não preciso ver. Eu preciso ver através da cruz de Cristo. Lembra que eu dei o exemplo de quando Jacó fazia as ovelhas ficarem atrás de algumas madeiras, que ele cortava as madeiras, colocava as ovelhas atrás para elas nascerem listradas? Falei no nosso último encontro. É a fé de Jacó que precisava aumentar, não o poder de Deus em fazer as ovelhas ficarem listradas, porque toda ovelha que nascia listrada era dele, a não listrada era de Labão, seu sogro, se não estou enganado, né? E aí ele colocou, Deus dessa direção, ele colocou aquelas pedaços de madeira na frente, então ele via as ovelhas através das madeiras e via elas o quê? Listradas, igual você está me vendo aqui, ó, listrado, listras. E aí elas nasciam listradas. Deus trabalhava nessa fé, né? Eu também falei sobre Abraão, quando Deus chama ele: Abraão, sai da tua tenda, olha lá para o céu, olha para as estrelas, vê se você pode contar as estrelas. E a gente sempre achava, que muitas pessoas achavam, eu achei por muito tempo, né, que era aquele céu estrelado, lindo, igual da roça, quando você vai na roça e tal. Não é. Aí a Bíblia diz logo na sequência: e logo depois começou a escurecer, e no entardecer Deus falou isso e aquilo com Abraão. Então estava de dia, era de dia quando Deus manda ele olhar para o céu. Então a revelação que Deus tem ali nesse texto é sublime, porque não é ele olhar para as estrelas, tenta contar, realmente são muitas, hein, Deus? São muitas, assim será a sua descendência. Não é só isso que Deus estava querendo dizer. Deus estava querendo ativar a fé de Abraão. Deus estava dando um fundamento, Deus estava dando um ensino profundo, que é: olha para o céu, o que você está vendo? Tudo azul, nuvens, tudo azul, um baita de um sol ali ofuscando o meu olho. Eu olho um pouquinho para cá, porque o sol de Israel no deserto é sinistro, e eu vejo um céu totalmente azul, com pouquíssimas nuvens, também deve ter pouca nuvem para chover. Então, quantas estrelas? Abraão, opa, sua descendência vai ser como essas estrelas do céu. Ele sabe que o céu é estrelado, estreladaço. Quando fica à noite, ele vê aqueles bilhões de estrelas, mas não estava à noite, estava de dia. Mas não importa. Ele sabe que é só questão de passar algumas horas e lá estarão as estrelas. Ele sabe que estão lá, apesar de ele não ver. É assim que a gente tem que ter nossa fé. A gente sabe que está lá a promessa, que vai se cumprir, apesar de a gente não ver ainda. Isso é a fé por antecipação. Olha Marcos 11, 24. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Que já a receberam. E assim tudo lhes será dado. Meu Deus! Vou ler de novo. Por isso eu vos afirmo: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhe será dado. Olha que interessante, meus amados. Olha que interessante. Tudo com base em você crer por antecipação. Tudo com base em você crer que já ocorreu. Que já ocorreu. Você já recebeu aquilo. Fala, minha irmã. Fala, mestre. Você tá aí, meu brother? Tamo junto, hein, cara. Deus abençoe sua vida, velho. Satisfação ter você aí, brother skatista aí de 1000 anos. Tamo juntos. E a fé por antecipação é exatamente isso. É você crer que já recebeu. Todos os textos que você analisar da Bíblia, eles estão colocando as coisas no passado. Olha, por exemplo, Efésios 1:3 diz assim: eu sou o Senhor e Pai do Senhor Jesus Cristo, que te dou todas as bênçãos espirituais, que já te dei todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está no passado. Vai lá em Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele levou, está no passado, Ele já levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele carregou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido no passado pelas nossas transgressões e Ele foi moído, está no passado, pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, está no passado. Meu irmão, sabe quando que Isaías falou isso? Muito antes de Cristo. Muito antes de Jesus vir na terra. Olha que profecia. Isaías, antes de Jesus, profetiza algo do futuro, falando no pretérito, falando no passado.
Ele não falou sim será, ele já fala já aconteceu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Para Deus não tem hoje, ontem, amanhã, meu irmão. Jesus já foi imolado, sacrificado por nós desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E nós já temos as heranças de tudo isso, as heranças das consequências da cruz por nós há muito tempo. Então nós temos que entender que é no passado que está a fé. Esperança é para algo do futuro, esperança de que a Bíblia diz que Jesus voltará, né? E vai nos arrebatar, e etc, etc. Vai vir a grande tribulação, o julgamento. Não adianta você falar, não, Jesus já voltou, já está acontecendo a grande tribulação, já fomos arrebatados. É só loucura, é só devaneio. Não aconteceu ainda, simples assim. Vai acontecer, isso é uma esperança, está escrito na Bíblia. Mas tem coisas que a cura, a fé, tomar posse de algo que Deus te prometeu, de algo que é bíblico na sua vida, isso sim é uma fé no passado. Então entenda a diferença de esperança para o futuro e fé para o passado. Tem um texto que eu acho assim incrível, de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 24, que eu não vou ler ele não, um pouco grande, que vai desde do capítulo 6 e vai até o 7, 8 e vai embora. É lindo. É quando o rei Ben-Hadad da Síria, ele cerca ali Judá. E ele faz um cerco, né? Antigamente eles faziam um cerco muito duro em torno ali do povo que eles queriam atacar, e eles minavam aquele povo através do desespero, da fome, da falta de alimento, ninguém entra, ninguém sai. Era muito difícil isso, uma situação realmente muito difícil. E eles fizeram isso por muito tempo. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala rapidinho, fizeram um cerco, depois atacaram, não sei o quê, mas às vezes isso demorava anos de cerco. E foi um cerco longo, um cerco terrível. E o povo começou a passar muita fome. E passando muita fome, eles já estavam comendo fezes de aves. A Bíblia diz que o custo financeiro de um copinho de fezes de pombo era caríssimo, não lembro o valor, caríssimo. E algumas pessoas já estavam comendo até os próprios filhos. Então, mas pensa na situação. E aí o profeta, o povo clama a Deus, clama misericórdia a Deus. Deus levanta um profeta que diz que vai lá na sala do rei. Ele vai na sala do rei e diz o seguinte: rei, é o seguinte, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter tanta abastância de comida aqui que você não tem ideia. Vai ter tanta comida, tanta abastância, que 10 quilos de carne vai ser R$5. Vai mudar essa situação. O sábio do rei, aquele que direcionava o rei, dava conselhos, o conselheiro, ele vira e fala: nunca que isso vai acontecer. Nem se Deus abrir as janelas dos céus, tal não acontecerá. O profeta vira e fala: então isso vai acontecer, você vai ver com os olhos, mas você não vai usufruir, porque você não teve fé. Você não teve fé por antecipação. Você não creu antes de acontecer. Olha que interessante. Olha o que o Senhor está nos ensinando. O que acontece? Um grande milagre. Você pode ver lá o texto se você quiser. 4 leprosos vão lá até os assírios. Deus faz com que os passos dos leprosos parecessem batalhões, vários batalhões vindo. Eles fogem de medo, porque pareciam ser milhares e milhares de cavaleiros. Eles fogem com tanto medo que deixam tudo para trás, comida, tudo. Os 4 leprosos avisam o povo de Judá, e o povo de Judá pega toda essa comida e vem com aquele monte de cavalo cheio de comida. Adivinha quem abriu o portão para recepcionar o povo trazendo alimento? O sábio do rei, o conselheiro. E o que aconteceu? Ele foi pisoteado. Ele viu a comida chegando, ele viu o milagre, ele viu a abastança chegando e foi pisoteado e morreu ali sem usufruir. Gente, apóstolo Paulo diz que o Antigo Testamento é uma figura, uma sombra para a gente entender as coisas no futuro. Isso, gente, Deus está através dessa história, Deus está mostrando para a gente um fundamento de fé. Um fundamento de fé por antecipação. Um fundamento de você crer antes de acontecer. De você confiar no Senhor de todo o seu coração. Que você é guardado, que você é cuidado. Sabe? Eu tenho assim convicção, é uma convicção muito simples que eu tenho na minha vida, de que eu vou sair na rua e não vou morrer seja de coronavírus, de tiro, de alguma coisa, se Deus não mandar. Eu
falava isso muito com a pessoa, muito, e essa pessoa não cria desse jeito, fala, não, isso aqui pode acontecer qualquer coisa, vai que o GPS te joga na favela, já era, aí não deu, aí nem Deus para isso, negativo, cara, o cara pode estar com a arma assim, ó, a bala só sai dali por uma ordem direta do Supremo Tribunal Celestial, fala, ó, hoje é o dia da bala do Luiz, está aqui assinado, então é só se ele quiser, senão não vai acontecer. É uma fé absoluta, existe o coronavírus, nós temos que ser cuidadosos, eu estou tomando os cuidados, né? E a gente tem que ser zeloso, mas a nossa convicção tem que ser no Senhor, a nossa fé tem que ser no Senhor. Nós temos que crer que é Ele que está nos guardando, é uma fé, eu creio, Ele já escreveu meus dias. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 139, no versículo 16, fala assim, o Senhor viu a minha substância informe no ventre da minha mãe e escreveu os meus dias decretados, todos eles, antes que nenhum deles existisse. Cara, eu creio absolutamente que o Senhor está no controle absoluto da minha vida. Entrega a vida para o Senhor, simplesmente entrega, deixa Ele conduzir completamente. Aí um texto que eu falei algumas vezes, um texto enigmático, lindo, que eu amo, ele vai abalar seu coração, que é Jeremias capítulo 10, no versículo 23. Fala assim, eu sei, ó Senhor, que as nossas vidas não nos pertencem, não podemos nem sequer planejar o nosso próprio caminho. Não podemos nem sequer planejar o nosso próprio caminho. É muito forte, cara. É muito forte. Minha vida não me pertence. É do Senhor. Está entregue. Livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. A sua vida é sua. É sua. Você entrega para quem você quiser. Entregar a vida é algo muito sério, cara. É algo muito sério. Você pode entregar um boné, você pode entregar um pão, um dinheiro. Isso é mais simples. Mas entregar a sua vida é algo muito sério. É algo muito sério. E por isso que é tão maravilhoso, por isso que é tão precioso, e por isso que Deus é tão lindo. Quando você entrega a sua vida para Ele, entrega tudo, entrega os seus caminhos e fala, Senhor, faz o teu querer. Eu tinha alguns planos, eu tinha alguns sonhos, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Faça a tua vontade, quebra tudo. O que não for do reino, não se faça mais. Porque Isaías 55:8 diz, os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos, assim como o céu é maior do que a terra. Assim, seus pensamentos são melhores e maiores que os nossos, os seus caminhos maiores que os nossos. Confiança completa no Senhor, confiança total. Eu falei desses textos no nosso último encontro, Salmo 37, 4, 5, alegra-te no Senhor, Ele contemplará os desejos do teu coração, né? Provérbios capítulo 3, no versículo 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, não se agarre, não se estribe no seu próprio entendimento. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tá. Não se estribe no seu próprio entendimento. Consagre ao Senhor tudo que você fizer. Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer, e Ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Provérbios 16:3 é que fala, consagre ao Senhor tudo que você fizer, você será bem sucedido. Provérbios 20:24, também citei esse texto, que fala, é o Senhor que conduz os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É lindo demais, gente, é lindo demais, é precioso esses textos. Eu falei para vocês guardarem, gravarem, lembrar, anotarem. Eu falei mais alguns, eu não estou lembrando agora, mas eu falei mais alguns ali na hora que compõem esse mesmo entendimento, compõem essas mesmas verdades de entregar, de direção de Deus. Eu falei de Isaías no capítulo 30, no versículo 21, se você se desviar para a esquerda ou para a direita, uma voz dirá atrás de você, este é o caminho, siga-o. Fala de entrega, de confiança, de Deus direcionar as nossas vidas, né? E falei também de Isaías 48:17, eu sou o Senhor teu Deus, que te mostra o que é melhor para você e que te guia pelo caminho que você deve andar. Aleluia, irmão! Aleluia, você está aí, manda um amém, manda um glória, dá um salto mortal. Mano, Deus é lindo demais, cara. Deus é lindo demais. Glória a Deus. Olha o que Ele faz com a gente, olha o cuidado dele. Você só tem que descansar em fé. Tem que deixar
a fé que Deus quer colocar no seu coração, ela crescer inabalável, como a semente de mostarda que a gente falou. Não é do tamanho da semente, é como a semente que cresce e vira uma árvore enorme. Olha aqui, ó, olha só, Raquel Lage, Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Glória a Deus por sua vida. Flávio, glória, disse, não tinha cumprimentado vocês são bênção. Então, estamos juntos. Isso aqui é lindo demais você alicerçar a sua fé no Senhor, alicerçar a sua fé e ter a fé crescente, no Senhor. Nós devemos ter também, olha a parte dura que eu cheguei aqui da nossa meditação. Não tenha fé fingida. Tá bom, doeu um pouquinho, mas tá bom. Agora de outra. Não tenha fé de demônios. Essa foi pesada. Calma, Luiz, calma. Não precisa pegar pesado. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Deixa isso pra lá, vamos ler a Bíblia. 2 Timóteo 1,5. Da mesma forma, trago na lembrança, Paulo falando para Timóteo, a sua fé não fingida. Lindo. Sua fé não fingida. Gente, se há uma fé não fingida, é porque há uma fé fingida. O nome disso é religiosidade. A religião, ela faz você ter um molde, te coloca em um molde direitinho. Você tem que fazer as coisas doutrinárias porque a religião manda. Você perde o senso de profundo amor e direção do Espírito Santo, e simples busca pelo fogo do Espírito, por conhecer Jesus, prosseguir em conhecer, não se importar com o que qualquer um vai dizer de você. Lembra quando Davi dançou como um louco, dançou na presença de Deus, e a esposa dele falou, o que você está dançando aí como um retardado, como um louco na frente das pessoas? Que isso? Que rei faria isso? E ele fala, mulher, eu vou dançar e vou me humilhar ainda muito mais perante Deus. Eu conquistei, Deus me deu esse reino e tirou do seu pai e tal. E aí a Bíblia diz, e ela ficou estéril para sempre. É a pior maldição para uma mulher no Oriente Antigo. A pior maldição que pode existir. Então, olha só, olha que interessante, né? Existe uma fé fingida religiosa, existe uma fé não fingida, né? Então, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Estou convencido que habita em você também. Lindo, mas se há uma fé não fingida é porque há uma fé fingida também. E é a pessoa que não vai conhecer Jesus, não vai fluir no Espírito. Vai estar ali na igreja, vai estar ali como qualquer outro, mas é uma fé que infelizmente é fingida. Olha o Gleison aí, meu querido, estamos juntos. Agora, vem cá em Reis, eu não anotei se é a primeira ou a segunda Reis, por algum motivo. 17:24. A mulher respondeu prontamente a Elias, o profeta, tá? Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus proferida da tua boca é toda verdadeira. Meu irmão, eu viajo na palavra, eu viajo na Bíblia. Quando eu leio isso aqui, me dá um frio na espinha de alto a baixo. De alto a baixo. O contexto aqui é a mulher passando por várias tribulações, é o filho da mulher, que é um filho da promessa, morrendo, o profeta ressuscita o filho, e ela fala, agora eu vejo que tu és homem de Deus e que a palavra proferida na tua boca é toda verdadeira. Cara, eu juro que você está me dando aqui agora, nesse momento, um gelado na barriga gigante. Eu tenho medo disso acontecer comigo. Sabe o quê? Gente, se existe que tu és homem de Deus e que a palavra proferida da tua boca é de Deus e é verdade, existe um homem que não é de Deus e que a palavra que sai da sua boca não é verdade. Me dá um frio na espinha, eu nunca quero ser essa pessoa. Eu nunca quero, você também não queira. Que tenha um temor no seu coração, um temor. Esse frio na espinha é a tradução física de um temor no espírito, um temor no coração a Deus, porque tantos se corrompem, tantos falsos profetas, como diz a Bíblia, e a gente vê nos dias de hoje, mercadejando a fé, vendendo a fé. Me dá tanto que eu te oro para você, eu oro para você. E a Bíblia diz, de graça recebeis. E olha que interessante, eu mesmo estou me interrompendo. Uma vez uma pessoa desse jeito entrou na minha loja, quando eu tinha loja física, e falou, Deus vai te dar, Deus isso, Deus aquilo. Eu falei, que bacana, que bênção, pode orar por mim. Eu sou muito aberto com as pessoas, sabe, ora por mim, que legal e tal. E
Deus quer te dar isso, quer dar aquilo, mas você tem que pagar tanto. Eu falei, mas por que eu tenho que pagar? Deus não é bom de graça? Ou às vezes Deus está devendo aluguel, não sei, eu quero ajudar Deus, sei lá. Oh, meu Deus. E aí, não, porque falou um monte de abobrinha, eu não vou nem falar aqui para não bugar a mente de vocês. Falou várias coisas. E eu falei assim, olha, a pessoa falou, não, mas você quer algo de Deus, você tem que pagar, você tem que chamar a atenção de Deus, você tem que isso, tem que aquilo, tem que tirar dinheiro do bolso. Eu falei, eu vou abrir um texto para você, eu não vou dar minha opinião não, eu vou abrir um texto. Eu abri o texto e falei assim, e estava escrito, agora eu não lembro onde é que está o texto, esqueci. Mas é aquele texto que Jesus manda os discípulos pela primeira vez, de 2 em 2, os 70, de 2 em 2 para pregar o evangelho, expulsar demônios e tal. Aí fala assim, de graça recebei, e eu li para a mulher, olha aqui, ó, de graça recebei, de graça dai, curem enfermos, preguem a palavra, expulsem demônios, de graça recebeis, de graça vocês vão dar. Mostrei para ela, aqui ó, o que você tem para me dizer? Ui, mano, Deus é tão bom, não precisa disso e tal. E a pessoa ficou encucada com aquele texto, ficou louca e saiu, foi embora, virou as costas e foi embora. Então essa linha, infelizmente, não é de Deus. Tantos falsos profetas, irmãos, misericórdia. Se tem uma palavra que é de Deus na boca da gente, tem uma que não é de Deus. Muito cuidado. Agora vamos para a parte mais dura que eu falei. Não tenha fé de demônios. Nossa, isso é muito pesado, Luiz, calma. Vamos ler Bíblia. Tiago 2,19. Aqui. Você crê que há um só Deus? Você crê que há um só Deus? O que o texto diz? Fazes muito bem. Também os demônios creem. E estremecem. Meu Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Que a fé sem obras é morta. Tiago 2, no versículo 26, fala assim, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. É morta. Então, fé de demônios, irmãos. Meu Deus, fé de demônios. Eu li isso aqui mesmo. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem. Você está vendo o Tiago falando de uma forma satírica, Gente, olha isso aqui. Você crê que há um só Deus? Palmas para você. Grande coisa. Grande coisa. Parênteses, né, do Luiz aqui. Também os demônios creem e estremecem. Qual que é a diferença da sua fé para de um demônio? Tá aqui. Ó homem vão, ainda me xingou. Ô Tiago, pega leve comigo, cara. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então a fé com obras direcionadas por essa fé, de acordo com a palavra de Deus, elas mostram a sua fé verdadeira, como Abraão. Abraão entregou pela fé, diz a Bíblia em Hebreus, Isaac. Uma fé que você apenas crê é uma fé de demônios. É uma fé que até os demônios têm. A fé que aponta para entrega, submissão, obediência, essa é o diferencial. E eu te falo uma coisa triste. A maioria dos seres humanos que creem em Deus, creem que existe um ser superior que criou a humanidade e que está muito além de nós. A maioria crê com uma fé de demônios. Não vive uma vida de reino de Deus, de obediência da palavra, não vive. É uma fé que está aqui, ó, em Tiago 2,19. Bem duro falar isso, bem pesado, mas é a realidade. E para a gente que está aqui meditando nisso, nos reinventarmos, para a gente ser obediente, para a gente fazer a diferença, para a gente ser diferenciado. Eu não quero ter fé de demônios, eu quero ter uma fé com obras de obediência. Tiago, mesmo Tiago, sempre Tiago, né? Tiago é o cara. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente estaria enganando, sabe a quem? A Deus? De forma alguma. Ninguém engana a Deus, não engana. Enganando a nós mesmos.
Então, ouvir a palavra e não praticar é um engodo, é um engano. E você está enganando, você está esbofeteando, está destruindo ninguém, a não ser você mesmo. Deus não está sendo enganado. Deus não está sendo ferido. Ele não é menos Deus. É a gente que perde tudo com isso. E se assemelha aos demônios. Porque eles creem em Deus. O ateísmo é estranho, né? Eu acho o ateísmo uma coisa louca, porque até os demônios creem em Deus. Então eu acho uma coisa muito louca. Então uma fé que não redunda em obediência é uma fé de demônios. Há também uma fé sem valor. Olha 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, sem amor, né? E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Olha, citou Jesus. Jesus é que fala de uma fé que transporta os montes. Ainda que eu tivesse uma fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Nada seria. Se o que a gente está fazendo não é com a motivação certa, não é por amor, não tem sentido. Deus, em Deuteronômio, manda o povo contar, fazer a contabilidade de quantos israelitas haviam. Por quê? Para glorificar o nome do Senhor. Olha o tamanho do povo de Deus. Glória a Deus. Depois, Davi, lá na frente, sem uma direção de Deus, faz a mesma coisa, contar o povo. Não é a mesma coisa? Deus não mandou? Então eu posso fazer também. Não. Porque Deus sonda corações e viu que a motivação dele era para se ostentar como o grande rei, o grande general de milhões. O seu próprio general, esqueci o nome dele, Jodabe, esqueci o nome do general, alguma coisa assim. Ele falou, não faça tal coisa. Davi, não faça tal loucura. Ele viu que era algo pecaminoso, mas Davi falou, pode fazer assim mesmo. Ô guerreiro, tá aí, ó o bênção entrando aí. Tamo junto, amado. Glória a Deus pela sua vida, né? Então, ele viu, o general de Davi viu que ele estava fazendo com a motivação do coração errada. Não era para servir a Deus. O que nós estamos fazendo? É para servir a Deus ou é para servir nós mesmos? É para idolatria humana ou é para o Senhor? Quando fizeram a Torre de Babel, eles fizeram algo que foi para a glória do homem. Deus mandou, espalhem-se pela terra e multipliquem o conhecimento da existência de Deus. Eles viraram e falaram, vamos ficar quietinhos no mesmo lugar e fazer uma torre que alcance os céus para glorificar o nosso nome. E aí, Deus confundiu as línguas. Eles ficaram perdidinhos e tiveram que se separar mesmo. Olha Atos 2. Em Atos 2 é a Torre de Babel invertida. Porque se o homem em desobediência, em glorificar o nome de Deus, Deus confunde as línguas, agora em Atos 2 ele unificou as línguas. E todos ali vieram línguas como línguas de fogo, tocaram todos os discípulos e eles falaram em tais línguas que todos lá fora compreenderam. E tinham pessoas, era o dia de Pentecostes, uma festa santa de Israel, tinham pessoas de vários países, com vários idiomas, e todos entenderam. Olha que interessante, a Torre de Babel invertida. Todos entenderam, eles glorificando o nome do Senhor. Então, quando estamos alinhados em glorificar o nome do Senhor, milagres acontecem. E quando é o contrário, é uma fé sem valor nenhum. E eu vou te falar, não ache que o homem não tem capacitação, não. Não, essa fé que não está firmada em Deus, pode ficar tranquilo, vai cair. Calma lá, o homem pode chegar muito longe sem Deus, tá bom? Quem disse isso? O próprio Deus. Vai lá, eu não estou com o texto aqui, mas nos textos que falam da Torre de Babel, Deus fala assim, vamos frear o homem porque ele pode chegar muito longe. Vamos confundir a língua deles, porque você não sabe onde é que esses caras vão chegar. O próprio Deus, ele admite, ele mostra que o homem, na sua perversidade, pode chegar bem longe. Né? Então é para isso, é por esse motivo que ele nos direcionou a ter uma fé genuína por amor, uma fé com obras, como eu citei Abraão, em Hebreus 11:17, Abraão teve uma fé genuína, entregou seu filho Isaque por amor e fé genuína ao Senhor. E para a gente finalizar aqui, nós podemos ter uma fé absoluta em tudo, uma fé forte, uma fé firme em tudo, né? Porque a gente leu
um texto lá atrás, né? E tudo que pedides em oração, esse aqui é até outro, Mateus 21, 22. Tudo que pedides em oração, se credes, recebereis. Olha a Bíblia. E aquele texto que a gente leu, não vou voltar lá não, mas você lembra, é Marcos 11, 24, né? Marcos 11, 24. Tudo que você pedides, crendo que já o recebeu em oração, te será dado. Olha, 2 textos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A hermenêutica é um estudo da Bíblia que você coloca você vai estudar a Bíblia, tudo que ela fala, para você compreender exatamente o que está querendo ser dito. Uma das regras da hermenêutica é a catolicidade, por isso que nós somos católicos. Nós somos católicos, todo mundo aqui provavelmente é católico. Ou é católico apostólico romano, ou é católico apostólico universal, não importa, mas é católico. Catolicidade, no estudo da hermenêutica, aponta para você pegar todos os textos que falam daquele assunto e fazer um compilar deles, analisá-los e formar uma doutrina. Você não pode simplesmente pegar um texto isolado e fazer doutrina sobre ele. Isso é anticatólico. Isso é anticatolicidade, anti-hermenêutico, que é o estudo da Bíblia para uma correta interpretação da mesma. Então, nós lemos 2 textos que falam que tudo que você pedir te será dado. Mas não é bem assim. Vamos ter catolicidade e ver outros textos que abordam o mesmo assunto. Eu estou terminando, tá bom? Para a gente concluir esse assunto muito importante. 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Opa! Uma vez uma pessoa com pouquíssima fé e muito dinheiro demais, falou assim, não, negócio de Deus, de Bíblia, não tem nada a ver, loucurinha, tudo que você pedir, então tá, eu vou pedir para matar aquela menina ali, Deus vai dar, por isso que Deus não existe. Ou falta de conhecimento básico da pessoa de Deus, ou falta de conhecimento simples, do mais básico. Tudo que pedirdes, segundo a vontade de Deus. Agora você tem um alicerce para colocar aqueles 2 textos. Tudo que pedirdes em oração, vos será dado. Tem mais. Ô Carol, tudo bem, Carolzinha? Beleza? Tudo que pedirdes, segundo a vontade de Deus, vos será dado. Olha mais, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o que vai glorificar. Irmãos, vocês não sabem o que a gente recebe, não. Vocês não sabem o que a gente escuta, não. Vocês não têm ideia. Não dá para falar aqui. Mas só um básicozinho, pessoas que ligam pra gente, ora para terminar tal matrimônio, tal pessoa. Eu tô apaixonada com aquele cara que é casado. Ora para mim para terminar aquele relacionamento. Meu Deus, dá medo isso. Dá medo. A pessoa deveria procurar, não vou nem falar. Então, olha a Escritura. Se a gente não tem um mínimo de alicerce bíblico, a gente não consegue nem orar. Porque aquilo que uniu o Senhor não separe o homem, diz a palavra. Deus abomina o divórcio, diz a palavra. Deus abomina o divórcio. E a pessoa querendo um adultério, querendo destruir uma família com filhos. Meu Deus! Né? Então, o que não vai glorificar o Pai, Deus não vai atender. Não é? Cuidado com a palavra tem poder. Você está enamorando com outras cosmovisões. Com cosmovisões panteístas orientais, que tudo que você fala cria vida e gera energia e acontece. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso é uma junção de religiões que as pessoas vão aceitando, vai entrando devagarinho na igreja, as pessoas nem percebem e começam a falar essas coisas. A palavra tem poder, se você falar vai acontecer. Não, isso é panteísmo oriental, misturado com a palavra de Deus. Muito cuidado. Só será ouvido aquilo que tiver no coração de Deus, amados. Aquilo que for reino, quando você orar por vidas, por almas, por cura, pelo crescimento da igreja, pelo crescimento do evangelho, pela salvação da sua família, pela salvação das pessoas à sua volta, pelo seu crescimento espiritual. Você quer conhecer Jesus? Você que está me ouvindo? Você quer se aprofundar em Cristo? É isso sim Deus vai te ouvir. Isso sim está alinhado. Que a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvam, sejam plenos no conhecimento da verdade. A Bíblia mostra que Deus quer nos colocar debaixo das suas asas. Está acabando o tempo, eu estou terminando também. João 15,7 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vocês,
Vocês pedirão o que desejarem e vos será concedido. Se vocês permanecerem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras em vocês. Se você está com a palavra de Deus no seu coração e conhece a Escritura, não falando para você ser um expert mestre, não. Você conhece a Escritura, você nunca vai pedir um término de um relacionamento, você nunca vai orar algo que está desalinhado com a palavra. É simples assim. Então, a fé, como nós já vimos, aquela fé que é sem convicção, o Senhor não responde, né? Como nós já vimos, se existe qualquer sombra de dúvida, Tiago 1,6, você crê com reservas e com sombra de dúvida, você é semelhante à onda do mar. Não imagine que receberá qualquer coisa. E por fim, Tiago 4,2, nada conquistais porque não pedis, e quando pedis não recebem, porque pedem com motivação errada, simplesmente para esbanjarem do vosso próprio prazer. Então tem que ser para o reino. Finalizo com isso. A sua oração tem que ser oração de reino, oração que está junto com a palavra do Pai, condizente com aquilo que o Senhor quer da sua vida. Ore mais para saber aquilo que o Senhor quer da sua vida, o propósito eterno que Ele tem na sua vida, e que a sua oração seja alinhada com a vontade de Deus, seja aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Aí você vai ver bênçãos sobre bênçãos e uma vida transformada, uma vida de fé maravilhosa, com respostas de oração, uma vida com Deus que você não esperava. Tamanho crescimento espiritual e tamanha vida de conhecer Jesus. Finalizo com isso. Conheça o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, que seja a base da sua oração, o foco da sua oração, conhecer Jesus, conhecer a pessoa de Cristo, caminhar com Ele, viver para Ele, e você vai poder viver uma vida de fé tremenda. Deus te abençoe, meu irmão. Quero orar por você nesses últimos segundos que eu tenho. Se cortar no meio, não tem problema. Vou continuar orando aqui sozinho, abençoando a sua vida. Pai, derrama sobre a vida dessas pessoas, Pai. Eu clamo ao Senhor por um derramar diferenciado. Eu clamo ao Senhor, Pai, que abra os olhos espirituais daqueles que estão aqui ouvindo, que caiam as vendas, que eles vejam a Cristo, que eles conheçam o Espírito Santo, que eles possam fluir no Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Manifesta-te na casa deles, Pai. Toca seus filhos, toca suas famílias, toca sua parentela, Senhor. Abençoa suas finanças, área financeira, área conjugal, todas as áreas da sua vida, mas principalmente a área espiritual, salvação. Que vidas aqui sejam salvas, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Que haja, Papai, um quebrantamento total, uma entrega completa de todas, absolutamente todas as áreas da vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Estamos juntos. Vá em paz. Vou encerrar aqui, falta alguns segundos aqui para mim, mas já vou apertar aqui no botãozinho encerrando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos juntos. Sexta que vem, estamos aí com a palavra aí de fogo para o seu coração. Em nome de Jesus, estejam aqui comigo. Glória a Deus.